Amigos, mais uma vez estamos de volta com o nosso pastor José Maria Responde. Pergunto, você tem alguma dúvida ou algum assunto que você gostaria que nós discutíssemos aqui de forma simples, clara e objetiva? Se você tiver, você pode enviar a sua pergunta através do nosso WhatsApp, que é 011 94391 6702. Será um prazer receber a sua pergunta e colocá-la na fila para as próximas respostas, tá bom? Então você que fez uma pergunta aqui, pode ter certeza que a sua pergunta será respondida. Ela está na fila, nós vamos seguindo e assim, breve, nós vamos estar respondendo a sua pergunta. Não perca as esperanças, porque vamos chegar lá, tá certo? A pergunta de hoje, a pessoa diz assim: pastor, quero saber o que é agir por emoção e como identificar quando estou agindo assim. Agir pela emoção é quando a pessoa age sem raciocinar o que está fazendo, sabe? Ela age precipitadamente, ela age de uma forma que ela vai raciocinar depois, né? Por exemplo, muitas pessoas já agiram pela emoção, prometendo fazer coisas que elas nem tinham condições de fazer ou nem tinham condições de cumprir. Isso é agir pela emoção. Por exemplo, eu tenho um amigo que há muitos anos, quando nós éramos obreiros juntos, eu lembro que ele prometeu que faria um jejum de 40 dias, sem comer e sem beber, porque ele queria ser como Moisés. O dia inteiro, né? Ele iria comer só à noite. E lá pelo 7º dia, ele começou a passar mal. Começou a passar mal e não conseguiu continuar. E aí nós chegamos à conclusão que ele havia agido pela emoção. Deus nem havia falado nada com ele, mas ele, emocionado, querendo agradar a Deus, prometeu. Já vi também casos de outras pessoas, às vezes, darem coisas, fazerem doações, agindo pela emoção. Quando chega em casa fica triste, poxa, para que eu dei, o que eu fui fazer? Então, agir pela emoção é quando você age fora de raciocinar, de pensar, de planejar, de projetar o que é que você vai fazer, tá bom? Então, importante agir com consciência e orientação dentro da palavra de Deus. Uma outra pergunta, a pessoa diz assim: boa noite, pastor. O que é colocar Deus em primeiro lugar? E como é? Como é colocar Deus em primeiro lugar? Colocar Deus em primeiro lugar é quando você respeita, acima de tudo, a palavra de Deus. Você passa a ter a palavra de Deus como primazia da sua vida. É claro que você tem uma vida normal, você compra, você vende, você estuda, você vai visitar os familiares, você participa das atividades escolares, participa de algumas atividades no seu dia a dia, mas quando o assunto é fé, quando o assunto é buscar Deus, você vai a Ele. Quando o assunto é a palavra de Deus, você se dobra diante dela. Você estima muito a palavra de Deus, você dá um valor a ela. Isso é colocar Deus em primeiro lugar, tá certo? Há pessoas que invertem as coisas, né? Então, por exemplo, primeiro Deus, depois a família e depois as outras coisas, né? Esta é a ordem que nós entendemos de acordo com os ensinamentos de Paulo a Timóteo. Disse Paulo que a pessoa deveria saber governar bem a sua própria casa, porque se ela não soubesse cuidar da casa dela, como ela cuidaria da igreja de Deus? Eu já ouvi pessoas dizerem que não, que primeiro Deus, a igreja e a família em terceiro plano. Não, eu entendo por Paulo, né, pelo Espírito Santo que usou Paulo para dizer que é primeiro a Deus, depois
a família e depois a igreja, tá? Esta é a visão que eu tenho com base neste versículo que Paulo disse: se alguém não sabe cuidar dos seus, como cuidará da igreja de Deus? Então, a igreja de Deus passará a ser um reflexo de como eu cuido da minha família. Então, colocar Deus em primeiro lugar é você ter uma devoção a Ele, um respeito e uma estima elevada pelas coisas espirituais, uma piedade pelas coisas espirituais. Vou responder mais uma, tá? Pastor, se não existe maldição hereditária, por que pessoas cristãs ainda vivem com os mesmos problemas dos pais ou avós? Então, a pergunta é o seguinte: se não existe, mas quem falou que não existe? Porque existe. Maldição hereditária existe. Está na Bíblia, tá? Disse lá no livro de Êxodo, caminhando por outras passagens da Bíblia, que Deus visitaria a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que eu aborrecesse. Tá? Aí você diz, bom, já no Novo Testamento, olha, presta atenção, já no Velho Testamento ainda, Deus falou o seguinte: olha, a alma que pecar, essa morrerá. O que mudou foi que a responsabilidade passou a ser pessoal. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18. E também em Crônicas, Deus já havia dito que os pais não morreriam pelo pecado dos filhos. Tá? Agora, a maldade existe. Se você não abrir os olhos e não repreender e não assumir a sua posição em Cristo, aquele mesmo mal que esteve sobre a sua família vai querer de uma forma usurpar e estar sobre a sua vida no presente. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu preciso entender. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós, os cristãos, ou nós que aceitamos a Jesus e fomos batizados, entregamos a Ele a nossa vida, nós temos o direito de exigir que a maldição não caia sobre nós. Nós temos o direito de repreendê-la com base em 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Agora, se você não está em Cristo, aí você não tem essa proteção de ser uma nova criatura e de as coisas velhas serem passadas. Então, por isso é necessário estar com Cristo. Eu entendo que a pessoa que ainda não entregou a vida a Cristo é como se as portas ainda estivessem abertas para os males. Eles têm acesso, porque quem os impede, quem os inibe, quem os proíbe de tocar em nós é a nossa aliança com Jesus. Entendeu? Então, quando você faz uma aliança com Jesus, o mal não pode mais tocar em você. Ele não pode, em tese, né? Não vou usar essa palavra em tese, mas ele não pode. Mas, se você, com as suas palavras, liberar caminhos para ele tocar em você, ele vai tocar. Porque aí, a Bíblia diz que as palavras têm poder de vida ou morte. Entendeu? Então, muitas maldições não é por causa dos antepassados. O diabo sim diz, não, é por causa deles. Tá, tudo bem. Mas não é. O problema são as nossas palavras. Às vezes a pessoa tem um sentimento de que ela está pagando pelo erro das pessoas do passado. Às vezes a pessoa fala como falavam as pessoas do passado. Tudo isso influencia a sua vida cristã, a sua vida espiritual. Né? E é claro, aí tem o caso da genética, né? Que aí existem alguns casos, que eu não vou entrar no caso da ciência porque não é minha área, né? O doutor consegue explicar por que algumas pessoas acabam cientificamente herdando, né? Uma certa abertura para alguns problemas que aconteceu com os pais, com os avós, chegarem até a outra geração. Mas tudo isso, existe uma forma de refutar isso aí. Isso de modo físico. Agora, o espiritual, aí é a nossa área. Nós não aceitamos a opressão espiritual que estava sobre os nossos antepassados, nós não aceitamos sobre nós, tá? Nós não aceitamos, nós não estamos aqui para pagar o preço
né, que eles pagaram, ou porque eles erraram. Nós não estamos aqui para pagar pelo erro deles. Nós temos direito à nossa liberdade, porque nosso vínculo é com Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, tá bom? Então, que Deus te abençoe, amigos e amigas, e até o nosso próximo vídeo, tá certo? Se caso a minha resposta não foi tão explicativa, por favor, se a minha resposta não foi tão explicativa a você, ou se você ainda ficou com dúvida, me chame no WhatsApp, que aí eu explico para você com mais detalhes. Aqui o nosso tempo é reduzido. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro. A sua pergunta está na linha aqui, na sequência, para nós respondê-las, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço e até lá.